E caminhando. Se tiver tranquilo, você fala que nós estamos na sua espera. Então vambora. Eu só quero um amor pra... Pode ir? Pode. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o nosso Além do Campo, chegando com você nessa quarta-feira, 21 de julho de 2021, em Belo Horizonte. São precisamente 20 horas 48 minutos. Chego mais uma vez acompanhado por Pedro Anchieta, por Guilherme Diniz, Pablo Gunner, o Fera nas edições aqui na produção do nosso Além do Campo. Já começo com ânimos completamente distintos. De um lado teremos choro, reclamações e muita bronca do Pedro Anchieta. Do outro lado é só alegria, porque São Everson salvou a quarta-feira e o resto da semana do Guilherme Diniz. Então começo com ele, Guilherme Diniz, a manchete do Galo. Nos penais, Everson se consagra e Galo se classifica para as quartas da Libertadores. Tá aí o Galo classificado, polêmica, argentino sendo preso, muita coisa que a gente vai destacar tudo aqui no Além do Campo. Cruzeiro também jogou ontem e, pra variar, se deparou com a derrota. A manchete do Cruzeiro, não é nem cabuloso mais não, viu, Pedro? É do Cruzeiro. Cruzeiro já completa 7 jogos seguidos sem vencer e entra na zona de rebaixamento. Aí as manchetes do nosso Além do Campo, lembrando que temos o patrocínio de Altas Horas Flame, o melhor bar da região da Pampulha. Também o patrocínio de Embalagem Santa Fé, onde você liga e já recebe o seu produto. São os apoiadores aqui do nosso programa. Em breve vão estar chegando aí patrocinadores novos. Pedro Anchieta já está em negociação, Guilherme Diniz também. Em breve teremos mais patrocínios. Se você também quiser ajudar o nosso Além do Campo, fique à vontade, faça contato que a gente vai com certeza colocar a sua marca aqui naquele que tem tudo para ser o melhor podcast de Minas Gerais. Começando falando sobre o confronto no Mineirão de ontem, empate no tempo normal 0-0, mais uma vez polêmica com o VAR, teve o gol ali que foi anulado, muitos reclamam, mas o VAR veio para corrigir esses erros, errado ou não, certo ou não, é o Galo que tá nas quartas e o choro é livre, né, Guilherme? Errado ou não, certo ou não, Henrique, tudo normal em Minas Gerais, não é mesmo? Galo ganhando, Galo se classificando, já o ex-rival ali apanhando pra Remo, né, que a gente já é comum passar vergonha já. Então tudo normal em Minas Gerais, Henrique. E, cara, acho bem legal falar isso aqui, que o Galo é o único time brasileiro a eliminar o Boca nas oitavas de uma Libertadores e a eliminar o Boca em pênalti em qualquer Libertadores. Então um número muito interessante também. E, Henrique, o Galo começou muito bem. O que eu tinha falado no último podcast, que eu tinha um pouco de receio do Galo começar, né, não muito pra cima e tudo mais, que em alguns jogos que se passaram, o Galo começou ali meio para baixo no primeiro tempo, mas ontem não, ontem começou muito bem, Henrique. Eu gostei da atitude que o Galo começou o jogo, tanto na marcação, né, aquela marcação cerrada mesmo em cima dos jogadores do Boca ali, como ofensivamente, né, a gente, rápido ali no primeiro tempo, a gente já teve uma chance ótima com o Zaratio, cara, que se o Zaratio abre o placar, Henrique, naquele momento ali, mudaria o enredo da partida, com certeza a história seria outra, né, pela entrevista que eu vi o Cuca falando, era o que ele queria, né, cara? Destabilizar o Boca. Se o Boca toma um gol ali no início, com certeza o time ia ficar destabilizado e o Galo ia conseguir criar mais chances ali. E depois dessa chance boa que a gente teve, né, apesar da marcação do Galo ainda continuar boa, né, defensivamente o Galo continuar bem, já na criação de jogadas o Galo começou a pecar de novo, né, o que vem acontecendo aí nos últimos jogos. Eu já bati nessa tecla aqui algumas vezes, falando sobre essa falta de criação do meio-campo do Galo, né? Que ocorreu ontem de novo. E eu senti muita falta da profundidade também, Henrique. Senti falta daquele cara agudo ali. A gente tem o Savarino, que é um cara agudo, que é um cara bom e tudo mais. Mas ontem não conseguiu render tão bem também. Mas eu senti falta, cara, do Keno daquele lado esquerdo ali. Tenho certeza que ele poderia ajudar demais na partida de ontem.
né? E tem que falar aqui do Hulk também, né? O Hulk nas últimas partidas vinha ajudando o Galo pra caramba, sendo decisivo. Ontem eu achei, Henrique, que ele caiu muito na pilha dos argentinos, né? Por muitas vezes, durante o jogo, ele ficou muito nervoso ali, né? Xingando os caras, tentando fazer uma catimba ali também. A gente sabe como é que jogar contra a Argentina é difícil, os caras são catimbeiros mesmo, né? Jogo cascudo. Mas o Hulk por muitas vezes caiu na conversa ali e acabou assim, perdendo um pouco o foco do jogo, né? E eu fiquei preocupado com isso, porque o Hulk, a gente sabe, quando o cara foca no jogo, véio, é um cara decisivo mesmo, né? Um cara que ajuda demais. E outra arma nossa, né? Um cara que eu falei tanto aqui que seria uma arma contra o Boca Juniors, ontem não conseguiu render tanto, que é o Nath Fernandes. O Nath Fernandes, eu falei por diversas vezes que seria a melhor arma que a gente teria em campo, porque jogou no River Plate, conhecia o time do Boca, né? O estilo de jogar. Mas ontem não conseguiu render, Henrique, não conseguiu criar, muito pouco, né? Não conseguiu fazer o que vinha fazendo nos últimos jogos. Mas, se você lembrar, no último podcast eu falei sobre ele aqui. E falei que eu tinha que eu estava com medo, que eu tinha um receio do Nath não conseguir render por causa da parte física mesmo, né? Porque ele ficou tratando essa parte física pro jogo de ontem. E foi o que aconteceu. A gente viu que ele sentiu um pouquinho, que ele não conseguiu render muita coisa ali. Continuar a falar dos jogadores aqui também, Henrique, é um cara que eu falo todo podcast, né? Que não tem como deixar de mencionar pela grandeza que ele foi na partida de ontem. Eu acho que ele né? Pela grandeza que ele é. Porque a gente sabe que é um ser humano incrível, isso não tem como discordar. Mas falando sobre o profissional, que a gente já falou aqui diversas vezes sobre ele, o Everson ontem foi de vilão a herói, né? Ele fez boas defesas durante o jogo, né? Mas ele pecou ali naquele lance que foi anulado. Ele realmente pecou ali, ele não conseguiu segurar a bola direito, né? Aí teve a interferência do jogador do Boca, e aí eles viram na linha impedimento ali e anulou o gol. Mas assim, durante a partida o Everson fez boas defesas, né? Ele realmente pecou nesse lance aí. E vamos falar a verdade aqui, Henrique, não tem pra que mentir, se o Galo tivesse tomado esse gol, muito dificilmente conseguiria virar o jogo, porque teria que fazer 2-1. E o Galo realmente não estava rendendo nada para fazer 2-1 ontem, né? Como eu falei, defensivamente estava muito bem, e a gente tem que falar disso sim, porque a gente há muitos anos tinha dificuldade defensiva, né? Tomava muito gol bobo, e o Cuca vem conseguindo consertar isso. A gente tem que olhar para esse lado, né? O Galo sofre muito poucos gols atualmente, né? E há muitos anos a gente sofria demais com isso, e é um lado positivo do Cuca. Eu acho que ele realmente conseguiu dar uma ajeitada nisso, mas precisa olhar para o lado ofensivo. A gente precisa começar a fazer mais gol, porque, né, a gente tem muita caminhada pela frente e tem que melhorar. E o Galo vem, assim, é um fato que o Galo vem oscilando, né? A gente faz boas partidas, faz aquela partida mais ou menos ali, 1-0, mas dá para compreender também. O Galo sem tempo nenhum para treinar, né? Viaja para uma partida difícil, aí volta para outra, e assim, perdendo gente por lesão, perdendo jogador por lesão, perdendo jogador por Covid, né, por convocação. Então nunca tem o time certo, nunca tem um time igual jogando por 3, 4, 5 partidas consecutivas. Isso sim faz diferença, né? Se eu não me engano, agora na próxima semana, a gente vai ter uma semana mais livre aí, que tomara que o Cuca consiga encaixar, né, e melhorar essa parte ofensiva do Galo, que a gente precisa melhorar isso. Mas mesmo assim, Henrique, se a gente pegar os 3 campeonatos que o Galo disputa, nós estamos aí nas quartas da Libertadores, segundo lugar do Brasileiro e 8º da Copa do Brasil. Então, assim, apesar dos pesares, a gente está conseguindo administrar bem os 3 campeonatos que disputa, né? E o importante, cara, é passar, igual a gente passou. O importante é o resultado mesmo, a gente está conseguindo. E ontem, Henrique, a gente jogou, foi uma decisão, cara. Não é jogo fácil, não. Muita gente achando que ia chegar lá e meter 3 no Boca, né? O time do Galo vem de um cansaço gigante, igual eu falei. E é o Boca Juniors, é um time que difícil de jogar, time catimbado, um time que tem história ali. Cara, você quer jogo fácil, você coloca final da Copa do Brasil 2014 contra o Cruzeiro, aquilo lá que é jogo fácil. Tem que falar do episódio que aconteceu, né, Henrique? A gente parece que o time do Boca sentiu um pouquinho, né? Acho que a gente viu o que aconteceu ali depois. Os caras ficaram batendo em
em Bebedouro, vandalizaram o Mineirão inteiro, né? Bateram em segurança, foram contra a PM, assim, uma vergonha mesmo. Depois o time do Boca foi levado aí para a delegacia, ficou 12 horas, eles saíram do Mineirão para a delegacia meia-noite, né? E foram liberados às meio-dia de hoje, né? Com pagamento de fiança. Eu fiquei pensando, Henrique, se fosse o time do Cruzeiro, né, que tivesse que pagar essa fiança para ser liberado aí, ia ficar uns 3 anos na delegacia lá. Mas isso é coisa assim, de gente que não sabe perder, né? Igual quando o nosso festival foi rebaixado aí, quebrou o Mineirão inteiro, ficou batendo em Bebedouro, em cadeira lá. E coisa de gente que não sabe perder. O que importa é que o Galo passou, quem tá nas quartas de finais é a gente e vamos pra frente. Tá certo aí o nosso Guilherme Diniz, o panorama completo sobre o jogo de ontem, destacou tudo, viu? O início de jogo ali, aquele gol que o Zaratio perdeu, que poderia ter mudado o rumo da história. Eu só discordo de você num ponto, Guilherme, que a gente vendo os dois jogos, né, 180 minutos de jogo, tá certo que é o Boca Juniors, que é uma camisa muito pesada, mas é um time que tá voltando de temporada agora e que não é aquele Boca de outrora, né? Como a gente já sabia, tá mais pro... Se não fosse a camisa, seria um time mediano aí na Libertadores, cheio de desconhecido. Atlético finalizou muito pouco, né? Ameaçou pouco o Boca em 180 minutos, né, Guilherme? Também isso aí, não sei se mais pra frente vai pesar se o Cuca não melhorar isso. Ontem, ao meu ver, mais uma vez o fator sorte salvou o Alex Stival. Não, sim, Henrique, como eu falei, assim, o Galo tem time pra render muito mais do que rendeu nesses 2 jogos, né? Mas fez jogos bons também. Você pega o jogo contra o Flamengo aí, contra o Atlético Goianiense, vários jogos bons também. Mas vem oscilando muito, né? Mas é o que eu falei aqui, essa questão de você não ter um tempo pra treinar e você perde jogador o tempo inteiro. E é por lesão, é convocação, não sei o que. Você nunca tem um time certo por várias partidas consecutivas. Isso faz diferença, né, Henrique? E você falou assim, mas o Boca não é o mesmo time de sempre. Mas o Boca tem, assim, é cultural ali dentro do Boca, né, cara? Sempre foi e sempre vai ser um time difícil de jogar, um time catimbado, um time que é cascudo, que segura jogo pra caramba. Mas o que eu falei, Henrique, a gente não pode fechar os olhos para isso não, tem que melhorar muita coisa ainda, né? Eu destaco positivamente o lado defensivo do Galo, que a gente sofria há muito tempo, mas agora vem tomando poucos gols. Isso é legal de ver, falar que é um trabalho do Cuca também, mas a gente tem que olhar o lado ofensivo, né? Porque não dá para ficar fazendo 1-0 e ficar com risco de tomar 1-1, igual aconteceu várias vezes aí no Campeonato Brasileiro, né? Então a gente tem que atacar mais sim, porque a gente tem jogadores bons para isso. Tá me dando até sono essa falação do Guilherme aqui. Daqui a pouco vai dar vontade de chorar. Você vai falar do Remo daqui a pouco. É agora, vai falar agora. O Guilherme Diniz falou aí tudo sobre Galo e Boca. Já ele vai também projetar aí, né? Galo contra a equipe do Bahia. Vai ser domingo, 11 da manhã. Agora, já que ele quer tanto a palavra, vou ceder a Pedro Anchieta. Se quiser chorar, desabafar, xingar, fica à vontade. O microfone é do Além do Campo, é todo seu, porque a situação do Cruzeiro, meu amigo, cada dia pior, ainda perde aquele que pra mim era um dos melhores jogadores, Matheus Barbosa, o novo Kaká. Boa noite, Henrique. Boa noite pra torcida mais cabulosa desse planeta azul. Pois é, eu vinha ouvindo. Olha o tom da voz. O Guilherme Começou falando aqui. Chorando já. Ele falou. Ele citou. Você perguntou ele pra falar do jogo do time dele. Ele citou o Cruzeiro 4 vezes. Pra você ver como é que não esquece o Cruzeiro. É porque rir de vocês é fácil. É impressionante. E exatamente, você comentou aí do Matheus Barbosa. Eu pretendia falar disso depois do jogo, mas é uma perda gigante, gigante. Infelizmente, a situação hoje do Cruzeiro está propício a isso, não dá para criticar o jogador. E ele acionou a cláusula do contrato, né? Que ele poderia cortar o contrato com o Cruzeiro para ir para um time que está disputando a Série A. E aconteceu, vinha bem, eu realmente estava ali, mas não era o que ia resolver o nosso problema. Então vamos lá, falar do jogo um pouco. Se tinha alguém que tinha meia dúvida que a luz vermelha estava ligada no Cruzeiro, agora não tem mais, né?
Cruzeiro tá na zona de rebaixamento, o time não demonstra nada, o time é inseguro, o time é sem repertório nenhum. Assim, o primeiro tempo ontem foi de dar calo nas vistas mesmo, não só do Cruzeiro, do jogo em si. E como a gente vem falando, o Rafael Sobis inclusive falou no intervalo, sempre acham lá um golaço contra o Cruzeiro, um pombo sem asa ali. O Rafael Sobis falou no final do jogo, dos 10 gols mais bonitos da Série B, 8 foram contra o Cruzeiro. Obviamente eu não sei a estatística, mas dá pra entender o que ele quis dizer. Na minha visão, eu já venho falando isso aqui no Além do Campo, que é sempre ali o cara acerta e não dá pra dizer mais que é só azar, porque não tem condição de ser todo jogo. É realmente ali que os caras estão vindo pegar o Cruzeiro com confiança mesmo. Estão vindo falando, pô, a confiança do Cruzeiro tá lá embaixo, vamos lá, vamos ganhar. Os caras vêm, tentam e acabam acertando sempre um golaço ali, um negócio. O jogo foi ruim, quando você acha que o Cruzeiro vai melhorar ali no jogo, não chega. O Rafael Sobis está morto. Do jogo não tem muito o que falar, eu já venho falando aqui, eu falei no último, eu não vou ficar analisando aqui a mesma falação toda vez, não. Tá? Enquanto o Cruzeiro não mudar, é a mesma coisa. Você pega a entrevista coletiva do Mozart, ele falou assim que gostou do time do Cruzeiro, que o Cruzeiro tá nessa. O Cruzeiro troca de treinador e parece que os treinadores que vêm, eles veem outro jogo. O Felipe Conceição era a mesma coisa. Vem outro jogo, diferente do que a gente tá vendo. Porque eu entendo que ele quer blindar o elenco e tudo, mas tá achando que a gente é trouxa? Lógico que não, a gente tá vendo ali, fica falando, cuspindo groselha na nossa cara ali, conversando fiado. A gente tá vendo que o time do Cruzeiro não tá arrumando nada. Eu não tenho perspectiva nenhuma de memória é foda. De melhora. De memória eu tenho. De melhora e... mais uma vez, você falou aí do Matheus Barbosa. É um dos melhores jogadores do Cruzeiro? Concordo. Pra mim, ele só não é melhor. Na minha visão, eu também gosto muito do Bruno José. Mas os dois são os mais lúcidos. E o Marcinho vinha apresentando um bom futebol no início do Mozart. Mas ontem... Por que o Marcinho saiu ontem? Na boa. A pergunta que eu te faço é essa mania do Musa de empilhar atacante. Ele é sorteio, né? Provavelmente ele pediu pros jogadores ali pegar os bilhetes e fez um sorteio bingo, né? Pra quem vai sair. Sai a número lá, 18. Entra a porcaria do Thiago. Ele já entrega os bilhetes pros jogadores e fala assim, tenha sorte aí, gira o negocinho lá, porque não é possível. Tirou de novo o Marcinho, a gente não entende. Ele... É um negócio... Ontem eu tava assistindo o jogo, no Altas Horas, que você até falou aí mais cedo. Faz o jabá aí, ué. Pois é, o melhor bar da região da Pampulha. E aqui, eu falei que é pé quente, hein? Eu falei que é pé quente. Eu tava assistindo o jogo do Cruzeiro lá, e tinha um rapaz lá que eu não conheço, né? Sangue bom, cruzeirense. Ele tava trocando ideia com ele, eu falei exatamente isso com ele. O mínimo... Eu não sei treinar um time. Provavelmente nenhum de nós aqui sabemos. Mas fazer substituição, gente, isso é o mínimo. Você chegar lá e substituir, você sai tirando, improvisando todo mundo, empilhando atacante. Chegou ontem, no início do segundo tempo, o Cruzeiro tava com 4 atacantes em campo, sendo que 3 fazem função de centroavante. O Sobis vem fazendo, o Bissoli faz, o Dudu faz, e aí colocou o Wellington Nem, e o time fica sem padrão nenhum, fica e o melhor é que nenhum faz gol. Isso é que é o mais impressionante. Um montuado de gente do caramba. Lá o Cruzeiro não arruma nada. É assim, é o mínimo. É porque a gente fala que às vezes fazer o menos é mais, bicho. É fazer o simples ali, o feijão com arroz. Coloca o time. O time com o Felipe Conceição. A única elogio que eu fazia aqui, você vai se lembrar que eu falava, o time do Cruzeiro a gente vê padrão de jogo no time do Cruzeiro, é ajeitado. O Mozart chegou e jogou tudo no lixo, nem ele sabe, igual você falou, e parece sorteio mesmo, parece sorteio. Depois chegou, aí teve os jogadores dando entrevista, né? O Sobis deu uma entrevista explicando que tá fechado com o elenco, com o Cruzeiro, que o elenco tá fechado com o treinador, tal, mas assim, o Cruzeiro pagou uma folha ontem, né? De salário. Pagou. Aleluia, irmão. Eu acho que assim... Mas com essa bola que esses caras estão jogando, não merece nem receber, não. Pois é. Aí eu falo assim, a gente tá cansado porque a gente tá... Como é que eu falo? Já tá calejado das mesmas coisas, do futebol ruim. Mas olhando o lado positivo, que é o meu papel aqui também fazer isso, tem um lado positivo dos jogadores ter dado a cara ali, falado que estão fechados com o Cruzeiro, que o Romulo falou que vai dar a vida dentro de campo, que é isso mesmo, e
É isso que a gente espera, porque não temos mais o que esperar. O Mozart falou que ele não vai pedir para sair, ele deixou isso claro. Foi perguntado, e tiveram boas perguntas ontem na entrevista, né, na coletiva. Ele foi claro, falou, não vou pedir para sair, acredito que eu ainda tenho lenha para queimar, ele usou isso. E os jogadores também demonstraram que estão fechados com ele. Então, eu não vou mudar meu discurso aqui, eu tô aí torcendo para o Cruzeiro chegar nos 45 pontos, porque hoje a luta do Cruzeiro é não cair. A Série C vem aí. Rapaz, Cruzeiro que não sei, Pedro até pode me confirmar, mas corria risco de cair para a Série C aí caso não pague o Denilson, mas é na bola mesmo que o Cruzeiro parece que quer cair. Se o Cruzeiro cair para C na bola e não pagar, ele cai para D. Esse negócio de luta. Se o Cruzeiro, é melhor acabar. se o Cruzeiro não cair, se o Cruzeiro cair na bola para a Série C e não pagar a dívida do Denilson, ele é rebaixado de mais uma divisão. Então aí cai para a Série D. Rapaz, não eu fico triste com a notícia dessas, viu? Só pegar o foguete ali. E do mesmo jeito, se o Cruzeiro não pagar... Oi? Você devia ficar triste. Olha pra frente e pra cara do Pedro. Não, só de olhar pra cara dele dá uma tristeza, o cara chorando do meu lado. E funciona também pro outro lado, né? Em quesito de informação. Se o Cruzeiro não pagar e subir, ele continua na Série B. Salve-se quem puder. A situação do Cruzeiro, que difícil tem demais, confronto sábado, né, Pedro? Pega o Vila Nova sábado, 4 horas, lá em Goiânia, de confronto Goiânia. diretíssimo. O Cruzeiro tá no confronto direto aí com Pega o Vila Nova, depois pega o Londrina, que é outro confronto direto. Londrina tem o Vitória também nesses próximos jogos aí. Se não me mas engano, acho que tem o Brusque no meio. último. O Vitória tá lá embaixo também. O Cruzeiro fecha o turno contra o Náutico. Não tá, o Náutico líder, né? O negócio não tá muito bacana pro lado da toca da Raposa. É aquilo que a gente falou. Eu tô cansado de vir aqui falar as mesmas coisas, porque a gente chega aqui e normalmente o Cruzeiro não tá jogando nada, a gente tá vendo, só que normalmente o jogo é muito ruim. A gente não pega um desses adversários e fala assim, colocaram, nem o Avaí que fez 3-0 no Cruzeiro, não colocou o Cruzeiro assim, falando, o Cruzeiro não criou chances, o Avaí, aí o nosso treinador fez loucura, deixou o time totalmente aberto e tomou mais 2 gols ali, mas você vê que não é assim, você fala, os caras chegaram aqui e deram um vareio de bola no Cruzeiro. O azar do Cruzeiro, respondendo o Guilherme aqui, é que não tem 19 Atlético pra gente jogar e o Ayrton fazer gol. O Ayrton foi embora, né? Coitado de vocês. Não confirmou ainda não? Confirmou? Vocês não jogam com a gente porque vocês estão na Série B, sim. Acho, se não me engano, o Ceará... Nessa Série A, vocês iam ter chance de jogar com a gente. O Ceará... Acho que fechou com o Ayrton. Acredito que não jogue mais pelo Cruzeiro. E aí você vê a que ponto chega o nível do Cruzeiro. Que tem o Ayrton. Já vai chamando um representante do América aí, viu? Porque pelo jeito, meu amigo... Porque o Ayrton ser... não vamos dizer reclamado. Como é que eu posso usar a palavra? Sendo chorado, a saída do Ayrton é complicado. O Ayrton que não é unanimidade, pode ser uma perda considerável. Puxando pela memória, tirando esse time de 2021 e de 20, que são dois cruzeiros horrorosos, se eu não me engano, o último cruzeiro muito fraco que eu tinha visto era o de 2015 e 2016. Tinha Alano, tinha Pisano, tinha um cara que foi pro Botafogo, esqueci. Aquele time do Cruzeiro não foi rebaixado porque o time deu um gás quando chegou o William Bigode. Não, o Bigode já tava aí, mas quando o Bigode tava pra sair, chegou o Ramon Abla e o Sobs, deu um gás no time também ali. Esse 2016, né? 15 2016. Teve o Mano. E nesse time horroroso do Cruzeiro, que tinha essas pérolas aí, o Ayrton não era nem banco. Não, mas aí já é nível do futebol. Aí então vai pro Ceará e vai ter chance lá. E se bobear, joga bem. Se bobear, joga bem. É complicado os negócios. O Ayrton realmente vai ser lembrado apenas pelo gol que ele ganhei fez. Do Galo, né?
o A taça gol que aí. a taça que o Sabe Pedrão que é o levanta pior, aqui bicho? todo podcast O e a única cara- que ele vai levantar nos próximos 10 anos. o cara tá Isso se o Cruzeiro não acabar antes, né? Você sabe que isso Se não acabar antes. isso é pura defensiva, né? O cara sabe que o Cruzeiro tá na pior. O Cruzeiro tá na pior fase de sua história. Todo mundo Aí sabe, o Cruzeiro foi lá, ganhou do time dele, que ele achou que ia golear o Cruzeiro. Tava falando em devolver o 6x1. Aí a defensiva é... Troféu ganhou do Galo. Ué, mas, Troféu não sei o quê. ô Henrique, Pô, o não, cara... aí o nós cara- fomos lá e vencemos Ô, na Henrique, bola. Henrique. O Cruzeiro jogou melhor e ganhou O cara, na bola. o cara A só verdade é passa essa. vergonha na Série B. Aí todo programa, Pois o é, que ele pode vergonha fazer? pra Chorar. vocês, perderam pra gente. O que ele pode fazer? Chorar, né? Aí pra ele, né, ficar alegrinho ali, pra ele falar alguma coisa que presta o time dele, que não tem nada pra falar, ele fala, não, mas o Ayrton fez o gol no Galo. Todo podcast ele fala isso. Se ele tivesse falado isso só quando o Cruzeiro realmente ganhou do Galo lá, né? No próximo podcast ele falou sobre isso, eu falo, beleza. Mas é porque você sabe, né, Henrique? O cara não joga nem com time grande mais. E quando joga e ganha a partidinha aí, acha que ganhou a taça mesmo. É isso, o nível do time dele hoje é esse. Eu teria vergonha, viu? De Ô, perder Guilherme, pra time feio do aproveita. Cruzeiro. Perder pra time pequeno é vergonhoso mesmo, mas acontece, todo mundo perde. Aproveitando para te dar uma informação que eu acho que muito te interessa, fim de papo aqui, o Barcelona de Guayaquil venceu o Vélez 3-1. Esse tá do outro lado da chave, mas Sim. o Palmeiras venceu de novo a Universidade Católica, tá do lado na chave do Galo, pode pegar aí na semifinal. Venceu por 1-0. Podemos ter aí um confronto. O Atlético certamente pega Argentino Júnior do River Plate. Pois é, cara, chaveamento difícil, né? Se passar, pode pegar aí o vencedor de um confronto entre São Paulo e Palmeiras. Então, clássico aí. Realmente o Atlético não tem vida fácil. E não tem vida fácil. Você pode perguntar até os atleticanos que estão no chat aí, quiser também opinar. Vai ter um confronto contra o Bahia, que é o que a gente disse. É aqueles jogos que o Atlético adora perder. O Atlético ganha do Boca, ganha do Flamengo, ganha do São Paulo, ganha do River, ganha de não sei quem. Aí vai pegar a Chapecoense, empata, perde pro Fortaleza, perde pro Bahia. Projeta pra gente aí, Guilherme. Bahia, Atlético e Bahia, que é um confronto duplo. Vai jogar pelo Brasileiro no domingo, depois pega pela Copa do Brasil, se não me engano, no meio de semana. Pois é, Henrique, é isso que eu ia até brincar com você aqui, quando você começou a falar sobre essa chave difícil que o Galo tem, né? Cara, eu fico mais preocupado em pegar um Bahia da vida do que, com todo respeito ao Bahia, que é um time grande, mas eu fico muito mais preocupado em pegar um Bahia, né, que é um time inferior, do que pegar um Boca, um Flamengo, que a gente sabe que o Galo cresce pra caramba nesse tipo de jogo, né, bate de frente mesmo. E, assim, a gente vai enfrentar o Bahia 3 vezes, né, nos próximos 10 dias aí. Bahia que teve uma semana cheia aí, Henrique, pra treinar, né? O que o Galo tá precisando pra caramba, né? Que eu falei aqui mais cedo. O Galo tá precisando dessa semana cheia aí pra encaixar o time, né? Porque realmente a gente não teve esse luxo ainda não. Mas parece que o Bahia Mas chega tem time aí que treina a semana inteira e só piora, viu? Foda, né? Pedro pra falar bem aí. Isso é verdade. Parece que quanto mais treina, pior os caras ficam. Mas isso aí, ali não tem conserto, não. Pode dar um mês que não conserta, não. Mas aí, o Henrique, parece que eles chegam aí na sexta-feira e treinam aqui no sábado. Falar em treinar, eles devem treinar lá na toca do ex-rival, que você acabou de falar deles aí. Vai ter que treinar lá de dia, né? Porque senão, se for treinar à noite lá, não tem luz. Aí fica foda. Mas aí domingo já tem um jogo e aquele jogo 11 horas da manhã, que eu não gosto de jeito nenhum, porque, cara, parece que acaba com o espetáculo mesmo. Jogadores Pra ficam... trabalhar mentira, nele é ótimo. O cara Melhor toma horário pra todas no trabalhar dia é esse. anterior e não consegue acordar e vem falar que acaba com o espetáculo. Faz parte, isso É aí o também. jogo, isso é o jogo da família, rapaz. É o horário da família. É que o Pedrão tem filha, né, gente? Então o cara acorda 6 horas da manhã no domingo, aí 11 horas pra ele tá bom, mas pra mim que... Não, ô Guilherme, sabe o que é o pior? É. O Pedro deve tá morrendo de sono aí, porque 5 horas da manhã ele tava vendo futebol feminino, Brasil e China. Tava, Sério, o cara A tá louco. situação do cara tá tão triste que o cara acorda 5 Tá horas da manhã pra ver conseguindo dormir, futebol não. O Cruzeiro feminino. tá acabando com a vida do Pedro. Pelo amor de Deus. Nisso. É o que eu gosto do Pedrão, o cara é gente boa pra caramba, eu fico triste, mas passa rapidinho. E aí domingo 11 horas da manhã, aquele horário que eu sempre falo que eu não gosto, muito por conta que o Pedrão falou aí, aquela ressaquinha no dia seguinte ele é difícil de acordar também. Mas assim, realmente eu acho, Henrique, perde espetáculo pra caramba, você vê que os caras não entram no mesmo ritmo ali, o jogo perde muito, e o jogo fica meio lento, meio estranho. E aí, já na quarta-feira, então o Bahia fica aqui em BH, né? Porque na quarta-feira a gente enfrenta eles aqui pela Copa do Brasil.
que são os 2 jogos seguidos do Mineirão, no domingo e na quarta-feira. Bahia vem de 2 derrotas, né, no Brasileiro, tomou um 5-0 pro Flamengo lá, né, lá na Bahia. Mas assim, é o 8º colocado brasileiro, não vou falar que tá muito ruim assim também na tabela não. O Galo, que a gente acabou de falar, né, o Galo realmente tem dificuldade contra esses times que jogam em contra-ataque, a gente sofre com essa dificuldade pra caramba. Time que vem pra cá, dá aquela retrancada e sabe aproveitar os espaços do Galo no contra-ataque ali. E o Galo tem que resolver isso, não tem outra forma. Aproveitar que a gente tem esse jogo contra eles aqui pelo Brasileiro, né, e estudar mesmo o adversário, entender como é que eles jogam, pra gente não dar esse mole na Copa do Brasil. Será que o Cuca vai mesclar, Guilherme? Pois é, eu ia falar sobre isso agora. Eu acredito que sim. Eu acredito assim, mesclar sim, né? A gente percebe que ele não tem mesclado pra caramba, né? Mas quando ele mescla ali, ele tira uma peça ou outra, assim, eu acho que é muita questão da fisiologia mesmo. Eu acho que o jogador que tiver ali próximo, né, que tá com risco de machucar, algo do tipo, ele vai poupar, né? E a gente talvez vai ter alguns jogadores voltando também, e assim, ele vai fazendo essa mistura aí. Mas eu acredito sim, Henrique, acredito que ele deve poupar alguns jogadores aí. Hulk mesmo é um deles. Hulk é um cara que me preocupa pra caramba, porque ele corre demais e, né, assim, você vê o cara tem um físico muito bom, mas corre demais e vem de jogos muito pesados, né? Quem sabe seria a hora dele dar uma descansada ou entrar no segundo tempo aí, porque a gente vai precisar dele na decisão, né? Então acho que vai dar uma mesclada aí no time, sim. Tá certo, daqui a pouco teremos palpitômetro sobre esse jogo, mas antes do palpitômetro, vamos ver se o Pedro consegue projetar ou pelo menos esboçar alguma coisa do confronto contra o Vila do Cruzeiro. Tá difícil, viu? Tá cada vez mais difícil. Nem a gente só sabe o time que vai jogar depois que o Mozart roda a roleta dele lá e tira o time na sorte. Mas o Vila Nova tem 3 pontos à frente do Cruzeiro, então é confronto direto, como eu falei, porque se perde, eles já abrem 6 pontos, a gente vai se afundando mais. Tem que conseguir vencer, a verdade é essa. Eu ia falar, quase falei que pelo menos um empate, mas a gente não pode mais empatar. Tem 7 jogos seguidos, né? Como eu falei na manchete, que o Cruzeiro não vence. Então, e o Vila também vem de 3 jogos sem vencer, então temos que pegar esse momento deles ali, vencer. O Vila Nova está em 13º na tabela, estou conferindo aqui. Como eu falei, confronto diretíssimo, a gente não sabe quem vai jogar, Henrique, tá, situação difícil, o que estão fazendo com o Cruzeiro, o que está acontecendo, como eu venho falando, nunca foi tão difícil ser cruzeirense, mas também nunca foi tão importante torcer para o Cruzeiro. Eu acho que a torcida tem que entender isso, a gente tem que lutar pelo Cruzeiro, porque só nós vamos tirar o Cruzeiro dessa situação. Então, não consigo projetar aqui, não vou ficar aqui falando balela. Eu acho que o Mozart vai tentar manter pelo menos um pouco o time, porque não é possível, realmente não é possível, e ele vem falando isso nas coletivas, que ele vai tentar manter um time mais padronizado, blá blá blá. Então eu acredito que ele vai pelo menos iniciar a tentar. Provavelmente o Moreno volta pro jogo, né? Volta para a equipe, porque o Moreno teve um problema de família, a esposa dele teve um problema de saúde, ele teve que ir pro hospital, mas parece que agora já foi transferida para a cidade dela, algo assim. Então, o Moreno deve voltar, eu acho importante. E o Ramon também, muito provavelmente volta, se ele tiver condições, porque ele é o zagueiro titular, não é o Brock. Mas, de resto, não me assusto com as mudanças loucas do Mozart, que um jogo coloca o Claudinho de titular, no outro ele não é relacionado, e vai nessa bololô aí. Eu posso falar o meu time, mas quem eu entrar em campo: Fábio, Norberto, Ramon e Rodolfo ou Léo Santos. Aí eu deixo com você, mano. Rodolfo ou Léo Santos, Jean Vitor, o Flávio, o Nonoca, o Lucas Ventura, né? Ou o Adriano, assim, qualquer um dos 3 ali. Eu queria o Matheus Barbosa, mas mesmo se ele não tivesse ido embora, ele foi expulso. Mas aí um desses 3, o Marcinho, o Rômulo e o trio de ataque, eu ia com o Elton Nem, se tiver condições, Bruno José e Marcelo Moreno. Eu acho que não tem que inventar muita moda, não, é isso aí. Tá, então aproveita, dá uma pincelada aí nos comentários da nossa live. Deixa eu olhar aqui.
Isso, só Que tem que é o atleticano cara? nesse trem aqui, ó. Múcio, falando Galáctico, Galo no topo. Carlos Eduardo, boa noite, Leitão. Pra quem não sabe, sou eu. O Luiz mandou um galo aqui. O Maroca Gamer, galo. Paulo Jorge mandou um salve. Múcio zoando mais aqui. Se não ganhar do Cabuloso, vai ganhar de quem? Uai, Múcio. Exatamente, vocês não ganharam do Cabuloso. O Pipo tá de volta aqui, craque de bola. Boa noite, turma. Pedro tá meio desnorteado. Pipo, tá fácil não, como eu falei, não tá fácil ser cruzeirense não. Mas é o momento da gente ser bem cruzeirense agora. É só alegria, zoando aqui o Cruzeiro. Elenco, o Mano X tá aqui, passando para dar um alô. Parabéns pelo trampo, pessoal. Salve, salve, Pedrão é bruto. Valeu, X, tamo junto. O X que é torcedor do Cruzeiro aí também. Você falou longa data. no Múcio aí, ô Pedrão? Tem que colocar um áudio dele aqui, né? Ih, olha lá, já vem. O Múcio mandou um áudio aí pro Pedrão ontem. Eu tenho que colocar pra vocês escutarem aqui, porque... Volta aí, Guilherme. Peraí. Que o Galo ia ganhar de 3, mas foi nos pênaltis, né? Não sabia que era nos pênaltis, me desculpa. Agora, vou te contar uma coisa, não sei se você sabe. Remo. O Remo ganhou. Pedrão, cara, tá de tempo ainda. Vem pro lado de cá, rapaz. Arruma uma camisa pra você. Eu comprei 2 camisas, uma pra você, Pedrão. Tira essa santuária, nós vamos modificar ela, santuária. Pedrão, meu coração tá aberto pra você. Vou levar sua família toda pra comigo. Você tá comigo, Pedrão? A cadeira cativa, o meu nome, vou botar o seu nome lá. Múcio Slash. Múcio, me chama Slash, tanto Slash. É barra Pedro. Cadeira cativa no Galáctico. No mínimo ele ficou sem voz no final aí. Não poderia ter deixado passar essa peça rara, não, cara. Que áudio maravilhoso. Valeu, Múcio. Eu agradeço aí, Múcio, o convite. Tô tranquilo que daqui a pouco o Pedrão tá gritando galo, é isso. Eu sei que eu tô do lado certo, tô do lado da verdade. Aí o Múcio zoou aqui mais, aqui na live. O Pipo mandou aqui, Sobs, Moreno, Cabral, Elton Nem, Rodolfo, são ex-jogadores. Outros, Norberto, Jean-Pierre, ele deve que ele quis dizer o João Vitor. Picolomo, Nonoca, são jogadores do CSC. Pedro, problema é o elenco, Conceição tá acertando o Remo e não deu conta no Cruzeiro. Eu não concordo que é o elenco não, viu, Pipa? O elenco do Cruzeiro não tá atrás de ninguém ali não, jogador por jogador. O elenco do Remo não é melhor que o do Cruzeiro, não. Mas ganhou, né? A pressão que o Cruzeiro vive, jogar no Cruzeiro é muito mais pesado que, com todo respeito, nos outros times da competição. E eu acho que tem muito disso também, o ambiente todo ali, desde do extra-campo que vai pro Deve campo. ser pesado demais mesmo chegar lá no ter O luz, Pablo não ter mandou comida, aqui, ó, tiver alguma internet. marca de pneu que eu quiser patrocinar além do campo, eu aceito. A gente tem que Conta a contar, história aí, o Pablão conta a história. não está aqui, né? Perdeu o pneu. Ele que é o que fica atrás das câmeras, por isso que hoje a gente está só nessas 3 câmeras, né? Que normalmente passa para uma, passa para outra. Tem a câmera mais geral, mas é porque ele chegou aqui, furou o pneu, furou o step, ele teve que sair aqui atrás de borracharia. Eu poderia falar que ele saiu deixou. daqui pra ver a Érica, né? Pra dar uma encontrada com a Érica aí, mas dessa vez eu vou falar a verdade, realmente o pneu dele... O cara ficou sem pneu aí, deixou a gente na mão aqui. Furou do lado do Guilherme, tá pesado. O Guilherme, ele falou aqui e não falou do VAR, né? Verdade é, ninguém comentou isso aqui, porque só tem atleticano comentando esse trem aqui. Ô, gente, só tem atleticano só tem atleticano em BH, ué. Todo mundo vai falar que Todo que mundo o é VAR... galo, Pedrão. Daqui a pouco você grita Lógico também, que não, isso. lógico que não. Sai do armário. Se cair pra Série C, vai ter que pagar da zona que vem, o Luiz falou. Ô, Luiz, pior que eu já pago da zona, você acredita? Sede Campestre, Múcio. O Galo deu presente, esse aí tá falando o William Romão. Galo é Robin Hood, tira dos grandes e devolve pros menores, né, quer dizer. Entendi, Márcio mandou Pedrão cabuloso e quis dizer que o Atlético ganha do... Que eu deve ter falado isso na hora que o Henrique falou que perigoso contra o Bahia. Tem muito comentário aqui. Primeira vez que estamos sofrendo, Pedrão. É verdade, viu, Márcio? E primeira vez, e eu venho falando isso. Isso daí pode deixar notado, não porque eu tô falando, gravado. A torcida do Cruzeiro vai voltar mais cabulosa do que já era. E isso não é por critério que eu tô falando aqui apenas de ser cruzeirense. É porque o tanto que a gente tá sofrendo, nenhum time sofreu igual a gente tá sofrendo.
A gente sempre falou o sofredor, o atleticano, mas ele sempre sofre um pouco, né? A gente sabe que não vai ganhar nada no final do ano. Você sabe que a nossa torcida tá é ali. sinistra, né, mano? Agora, a nossa torcida é cabulosa mesmo, aí você fica de cara. Não, cabuloso é aqui do lado de cá. Nunca foi. O que nunca fizeram com o Cruzeiro, com certeza vai deixar a gente muito calejado de tudo isso aí. E vai ser muito difícil bater a torcida do Cruzeiro no estádio. Tenho certeza depois de tudo isso, quando as coisas voltarem. Vai voltar cabulosa, vai voltar menor que a do América. Vai voltar uns 35 torcedores, porque o resto ou vai virar americano, flamenguista. Aí, As camisas do Flamengo já aumentou em BH aí. Agora o Cruzeiro é aí, difícil você ver alguém ter coragem de sair de casa. Igual o Dudu mandou aqui, ó. O Carlos Eduardo, ele é atleticano. Hoje vamos ver quem realmente torce e tem seu time no coração. É isso que eu venho falando. Às vezes eu vejo pessoas, isso para todos os lados, as pessoas meio desanimadas, né, Henrique? O momento do Cruzeiro é realmente desanimador. Pescoção desanimou. O pescoço de minhoca não tá desanimado, né? O próprio Pablo só quer saber da Érica e de Isso, correr atrás de pneu. O Pablo tá até escondendo as estrelas do Cruzeiro. Teve um comentário desse aqui também, ó. Falou que o Pablão só quer os Adidas agora, vai tirar as estrelas tudo. O cara na camisa. escondeu as estrelas. Vergonha. Aí, voltando a falar aqui do Dudu, e é relativamente verdade mesmo, porque, pô, eu acabei de falar, tá o momento mais difícil, mas é o momento mais importante da gente abraçar o Cruzeiro. Se o Mineirão tivesse recebendo público, se Deus quiser tá chegando essa hora, estarei lá todos os jogos, com toda certeza, e eu acho que esse é o momento mais importante de estar do que quando tava ganhando tudo. Então eu concordo com o Dudu. Não, aqui. e por esse lado eu vou concordar com o Pedrão. Aqui de vez em quando a gente tem que concordar com ele também, né? Mas realmente, cara, o que eu conversei isso com um brother há uns dias atrás aí, realmente, cara, o que fez o Galo subir naquele ano de 2006 ali foi o tanto que a torcida abraçou mesmo o time. Né? O time, se pegar, não era um time bom, não. Mas a torcida abraçou e foi lá e lotou o estádio e fez o time subir. Isso realmente faz muita diferença. Apesar do que essa questão de torcida também é muito diferente, né? Porque quando o Galo caiu, a gente viu a diferença que a torcida fez ali, cantou o hino e tudo mais. Agora, quando o outro lado caiu, foi quebradeira. Foi igual os caras do Boca ontem. Perdeu, tomou na bunda, mas não aceitou, não. Mas aí vai ficar amargurando no Série B aí, não sei quantos anos. Quanto mais não aceita, mais amargura. É assim mesmo. E aí, acho que tá todo o Carlos Marques aqui, meu tio, Nino, mandou Galo, segue firme. O Múcio mandou, falando que eu tô sonhando acordado. Mas os que voltaram são realmente torcedores e não simpatizantes, é isso mesmo. Famosa português de Minas. E o Múcio mandou aqui, mas a maioria de vocês só vão quando o time estava bem. Não é verdade, né, Múcio? Isso aí são mitos que as pessoas vão falando e acabam falando tanto que acreditam nisso. Mas pura verdade, todo mundo sabe disso. Os 10% do Galo sempre calou os 90% do Cruzeiro. Então vou aproveitar. Nós estamos sem o Pablo, então não vai dar para rodar os palpites dessa rodada de ontem. Acho que, se não estou enganado, só o Guilherme fez um ponto. Acertou aí a vitória Não, se não rodou, não tá valendo, não tem do ponto. Remo. Respeito o líder, rapaz. O 0-0, sei que ninguém foi no jogo do Galo. Então, o Pedro, começa falando os dois palpites do Pablo aí. Ele apostou Cruzeiro 7, Vila Nova 0 Foi. e Bahia 5, Atlético 3, né? Foi isso mesmo, né? Deixa eu ver que eu anotei aqui. 7-0 e 5-3. Isso mesmo. Essa Érica tá deixando o Pablo meio doido, viu? Os Tá palpites louco, ele tá doidão, O cara saindo no meio do programa aí, falando 7-0. Pois é, eu tô achando que o Pablo ele deve ter tomado umas antes de falar esses palpites aqui, mas realmente falou isso, tá anotado aqui pra quem quiser ver. Isso mesmo. Que isso, aproveita aí, Pedro. Cruzeiro e Vila Nova. Vila Nova e Cruzeiro, né? O jogo é na Goiânia, é o seu palpite. Olhando na câmera aí, ó. Como eu venho falando, eu não vou de forma alguma não apostar no Cruzeiro em nenhum momento aqui nesse programa. Vou cronometrar o palpitômetro. De que eu não tô confiante no Cruzeiro, não me surpreendo de mais um resultado ruim, infelizmente. Mas eu vou apostar em 2-0 pro Cruzeiro porque eu vou. 2-0 pro Cruzeiro. Pronto. Porque não tem o que fazer, né? Ó, é a última vez que o Cruzeiro não vence. É a última vez que eu aposto no Cruzeiro, hein? 2-1 pro Cruzeiro. Contra o Vila Nova. Última vez. Você não tá preocupado com a liderança mesmo não, né? Porque eu vou disparar. Deixa eu ver seu palpite. Pra buscar depois já era.
Então fala aí. 1x0 pro Vila. 1x0 pro Vila. Então deixa anotado aí. 7x0 Cruzeiro Pablo. 7x0 Cruzeiro Pablo, 2x0 Pedro Cruzeiro, eu 2x1 pro Cruzeiro, Guilherme 1x0 pro Vila. Então Guilherme, Galo e Bahia. 1x0 pro Bahia. 1x0 pro Bahia. É, nosso Ô, Guilherme, lanterna. seu foi quanto? Eu não ouvi, cara. 2x0 Galo. 2x0. O Hulk vai jogar? Parece que vai. Inclusive, alguém falou no nosso comentário aí, falou que ele pediu pra não ser poupado, Henrique. Não, bicho, o problema com o Atlético adora sujar água com esses porcos magros, velho. 1x1. 1x1. E o Pablo foi quanto? 5x3? 5x3 pro Bahia. Beleza. 3x5. O Múcio mandou aqui nos comentários. Esse papo tá variando. Ô Múcio, ele realmente tem um parafuso a menos mesmo. A gente entende. O cara larga a gente aqui. Não sei se travou aí pra vocês. A gente perdeu o áudio, mas não tem o técnico aqui É verdade. das câmeras, dos negócios. Não, se travasse a gente ter que ir embora, né? Cara, é brincadeira, bicho. É, Entendeu? cara, é difícil. O cara, o quando Pedro começa a namorar, traíra fica assim. demais, bicho. O problema é que o Pedro é traíra. O cara, se ele não arrumar isso, nem embora o cara vai dormir o Pablo e o Guilherme abraçadinho. Ah, não. Vai ter que arrumar um. Eles vão ter que dormir aqui no estúdio. Eles Você deitam tá aqui na- doido, senhor. deitam A no Erika chão morre de aqui. ciúme disso. É difícil. Ô, Henrique, só pra não falar que a Diga. gente só fica zoando o Cruzeiro aí, né? Tem hora que quando faz uma boa ação, a gente tem que falar bem também. Mandaram aqui pra gente, falando que o Cruzeiro ofereceu a toca pros jogadores do Boca descansarem agora à tarde. Ó que doideira. Mas a diretoria do Boca preferiu permanecer na delegacia, que pelo menos lá tem água, luz, alimentação e Wi-Fi. Só deixar registrado aí mesmo. Ô, o cara não Beleza. para, bicho. Ele não para. Ele não Aproveita e manda seus abraços aí. Olha quem voltou! chegou! Pablão chegou Pablex aí. da Erika. Gostaria de dizer que meu palpite não foi 7x0, isso aí é um absurdo. Eu estava ouvindo enquanto trocava o pneu. Nossa. O O cara homem faz chegou aí, o palpite homem e depois chegou. fica com vergonha. É, essa. É, ué. Depois fica com vergonha de falar. Mas é isso aí, vamos deixar uns abraços aí pra galera. Pode mandar. Aproveitar que hoje o Henricão tá próximo do nosso amigo Paulinho do Brega. Ô, só fala pro Pablão aí, eu acho que saiu de novo, foi. Tá doido esse cara. O papo saiu daqui Pelo de amor novo. de Deus. Ele entrou e saiu, Ô, velho, bicho. o cara entrou aqui. O Deve cara ter- entrou aqui cara agora ele deve ter ido gritando, no falando que banheiro. o palpite dele não era 7x0. Eu falei que esse cara não tá batendo bem, E velho. gritou, velho. Tá O cara variando, deixou tá os- variando. Ô, fechou a porta e vazou de novo, bicho. Tá Tá variando. O doido. cara tá louco, gente. Aí, pelo amor de Tá Deus, Pablão, louco. pelo amor de Deus. Falou Paulinho do Brega, joga o bregão pra nós aí, que tá faltando bregão pra É, nós põe um aí. brega funk aí, opa. Ó, Henrique, só Como é que é o nome do... Como é que é o Só a nome do critério outro, de Putão vaidoso. critério Botão de vaidoso. de informação aí, o Vasco acabou de fazer 1x0 no CSA. Ó, que beleza. Não é ruim pro Cruzeiro, Então, o não. Não, o Cruzeiro que Porque não, falei que beleza pro Cruzeiro. É, porque o CSA tá CSA brigando lá tá embaixo. o CSA tá em 12º, 3 pontos na frente do Cruzeiro. Igual eu falei, hoje eu realmente aceitei que a briga do Cruzeiro era pra não cair, então os times lá de baixo não E vencem. você tem abraço pra você mandar, Pedro? Deixar um abraço aqui pra galera da live, pro Márcio que tá escutando aí, Márcio Cruzeirense. Márcio que a gente foi no Mineirão em 2019, desde que venceu o São Paulo todos os jogos. E achando que é por isso que eu falo que eu não acredito mais em superstição, porque a gente achou que a gente ia salvar o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não teve salvação, mas estávamos lá. A gente já ia no Mineirão, falo que a gente foi junto, né? Marcamos de ir junto, sempre tomar uma lá. 2 pés gelados. E pior que não, bicho. O Cruzeiro ficou muito tempo, você vai lembrar, Henrique. Com o Abel Braga, o Cruzeiro ficou um tempo bom sem perder, mas não ganhava, só empatava. Chegou a ter, eu acho que 9 jogos invictos e 2 vitórias, 7 empates. Aí, assim, não pontuava, mas também não perdia. E É verdade, eu achei que até ia salvar quando ganhou ali do do São Paulo e do Corinthians e Botafogo. do São Paulo, né? Do Corinthians e São Paulo. Com o gol do Ederson, inclusive, Desse que era cliente do Altas Horas também. E é isso, vou deixar um abraço aqui pro meu tio Nino também, que tá na live aqui, atleticano, pro Múcio, pessoal, o Pipo, Grande Múcio, manda mais áudio pro Pedrão O aí. Luiz. Pode ficar enchendo o saco dele que ele gosta. pro William, deixar um abraço pra todo mundo. Ó, o Pablo voltou aí. E o Pablo, ele... Que, Pablo?
O Pablo pediu pra deixar um abraço pra Érica aqui, em nome dele. A gente vai deixar aí também. Um grande abraço, Érica. O Pablo tá bem, chegou com saúde. Ô, Érica, só vamos parar de tirar o Pablo no meio aí, porque se dá um probleminha ali, como é que nós faz? O Pablo é o primeiro cara que vai trocar pneu variando. e chega limpinho. É verdade, velho. Estranho isso aí, velho. Não, ia tá limpo mesmo. Tá até cheiroso, Henrique. O cara nem sujou a mão de graxa. Um cheirão de perfume. Ele tava aqui, na Universal quando ele abriu do o Reino de estúdio. Érica. Cheirão de perfume Esse- tá aqui. Pena que não passa cheiro pelo microfone, senão você ia ver. Ó, cara cheirosinho. Então, tá aí o nosso Além do Campo. Vamos encerrando aqui quase 1 hora de live. Agradecendo a todos que participaram na live. Você que está ouvindo pelo nosso podcast também, muito obrigado. Podcast que está disponível aí no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, nos melhores leitores de podcast. Compartilhe, mande para seus amigos, ajude o Além do Campo chegar cada vez mais longe. No mais, fica Deixar aqui meu claro aqui abraço. também, Henrique, que a gente enrolou a live aqui, não conseguiu acabar, porque o Pablo não tava aqui. E se ele tivesse demorado, É a gente ia verdade. ter que ficar aqui conversando fiada até sabe-se ele lá que voltar. horas. Senão, então a gente ia ter que levantar e deixar passando a parede aqui no fundo ao Olha, vivo. tem que E abrir teve uma uma cerveja e live bater que o papo. Pablo deixou tanto que ficou 7 horas ligado. Cara, provavelmente ele teve compromisso. Deve ter furado o pneu no dia. Ô, Henrique, termina rápido aí antes que ele foge aqui. É. Antes que ele sai correndo Então de eu vou novo. terminar aqui, antes que o Pablo fure mais um pneu, porque ele não tem mais step. Meu abraço, a gente volta na próxima segunda-feira com o nosso Além do Campo. Muito obrigado e até a próxima. Oi.